Olá, felizes! Hoje nós vamos falar de Moisés, falar um pouquinho de Moisés. Então, Moisés, falando da Bíblia em números, e o número 40 como número da purificação, nós já falamos isso aqui e vamos falar muitas vezes mais. Então, falando o número 40 como o número da purificação, então a vida de Moisés foi dividida em 3 partes de 40. Nos primeiros 40, ele foi príncipe do maior império da época, que era o Império do Egito. Então, ele passou 40 anos estudando, como príncipe do Egito, a cultura que predominava e o império que predominava o mundo na época era o Império do Egito. Então, os primeiros 40 anos de Moisés, ele foi príncipe. Os segundos 40 anos, ele foi pastor de ovelha que nem dele não era. Olha, primeiro a preparação de príncipe para ele ter cultura, porque Deus precisava de um homem muito culto, como quando precisou de Paulo, que também precisava de um homem que tivesse muita cultura. Então, Deus deixou Moisés 40 anos estudando guerra, estudando em geral, porque um príncipe. Moisés era um dos herdeiros do trono de Faraó. Então, ele tinha que ser uma das pessoas, ele tinha que ser a pessoa mais preparada da terra na época. Pois bem, então ele ficou 40 anos estudando. Porque para ser Faraó, não, era Deus preparando ele para servir a Deus. Porque Moisés veio na terra com uma missão de Deus. Deus mandou Moisés na terra com uma missão. Então, os primeiros 40 anos, ele ficou estudando. Para quê? Principalmente para escrever o Pentateuco. O que é Pentateuco? Penta é 5 em grego, teuco é livro em grego. Escreveu os primeiros 5 livros, que na verdade foram 6, porque supõe-se que também Moisés escreveu o livro de Jó. Então, os primeiros 40 anos da vida dele, ele era príncipe. Primeira purificação, primeira preparação para a missão. O segundo 40 anos da vida dele, ele foi pastor de ovelha. Ovelhas que nem era dele. Ovelhas que era do pai dele, do sogro dele. Muito bem. E também era um amadurecimento, uma preparação que Deus estava preparando, porque Deus estava preparando Moisés para, na verdade, disputar com o Faraó, que era um irmão de criação dele. Porque quando ele chegou no Egito, quem era o Faraó era o irmão de criação dele. Isso tem um fundamento, nós não vamos entrar agora. Tá, entrou, nós já sabemos. Quando ele chegou no Egito, ele já tinha passado 2 purificações. A terceira era ele assumir a missão. Assumiu, que nós já sabemos que é tirar o povo do Egito e trazer o povo que chegou no Egito
quando Jacó foi para o Egito, eram 70 almas. Então, a família de Jacó, que foi para o Egito, era 70 almas. Quando saiu do Egito, as pesquisas da cultura universal afirma que foi 3 milhões de almas. Imagina Moisés com 3 milhões de almas para dar comida para aquele povo todos os dias, para cuidar daquele povo, para dar doutrina, para dar... Imagina o que Moisés passou. É um Belo Horizonte inteiro que Moisés tinha para cuidar. Ele cuidou. Agora, Moisés, a vida dele é muito análoga à vida do Senhor Jesus. Por quê? Porque a missão deles foram muito semelhantes. Moisés tirar um povo da escravidão do pecado e trazer para a terra de Canaã, que já dissemos aqui, Canaã quer dizer a terra prometida, a terra da glória, que equivale ao céu. Então Moisés tirou aquele povo da terra da escravidão do Egito para trazer para a terra de Canaã. Enfim, muito bem. O Senhor Jesus, a missão do Senhor Jesus é nos tirar do pecado para nos levar para a glória eterna, para viver em glória no paraíso. Então, as duas semelhanças. Outras duas semelhanças. Quando Moisés nasceu, morreu muitas crianças. Quando o Senhor Jesus nasceu também, morreu muitas crianças. Depois nós vamos falar quantas crianças morreram no nascimento dos dois. Então, a missão de Moisés, trazer o povo para a terra prometida, fisicamente. A missão do Senhor Jesus, tirar o povo, primeiro, a missão do Senhor Jesus, primeiro, nos devolver a eternidade. Porque o povo perdeu a eternidade quando Adão e Eva pecou. Então o povo perdeu o dom da eternidade. Daí a palavra, o mundo jaz no maligno. Então, outras duas semelhanças. E quando Moisés estava vindo... por que Moisés não entrou na Terra Prometida? Moisés não entrou na Terra Prometida porque Moisés teve um título que foi único na Terra. Porque quando Deus mandou ele lá tirar o povo da escravidão para trazer, vamos dizer assim, o Egito é o pecado. Isso é simbólico. O país do Egito é um país como qualquer outro. Não é o país do pecado. Mas na época isso foi simbólico. Como até nós tínhamos um hino que dizia: do Egito o Salvador veio me tirar. Então os próprios irmãos do Egito pediu para tirar, porque isso não procede. O Egito não é um inferno. O Egito é um país como qualquer outro. Tão abençoado quanto qualquer outro. Então Moisés tirou aquele povo do Egito e veio. E quando faltou água, aqui há uma polêmica. Quando faltou água, que o povo quase apedrejou ele conversou com Deus e Deus falou para ele: chama os anciãos, vai lá e fere a rocha e dá água para o povo. Então ele feriu a rocha. Ali ele irou. Ali ele não irou. Por que ele não entrou na Terra Prometida? Voltando ao assunto. Ele não entrou na Terra Prometida, porque quando Deus falou para ele: vai lá e tira o povo do Egito e traz. Ele disse assim: Senhor, o que é que eu vou falar? Eles não vão crer em mim. O Senhor disse para ele:
você chega lá, você diz assim, eu sou, enviou minha voz. E Arão te será por profeta, e você pensa, porque Moisés reclamou que ele tinha a língua dura, então ele reclamou, Senhor, como é que eu vou falar com esse povo? Como é que eu vou falar com o faraó? Eu tenho dificuldade para falar. Deus falou para ele, vai, e quando perguntar, quem te enviou? Você fala assim, eu sou, enviou minha voz. E Arão te será por profeta. Você pensa, e eu falo na boca de Arão, e Arão, você pensa, Arão fala e eu dou o cumprimento. Então, na prática, Deus deu para Moisés um título indiretamente de Deus. Então, como já sabemos, ele foi, tirou o povo do Egito, trouxe, ele foi lá, feriu a rocha, esse é o assunto. Ele foi lá, feriu a rocha, saiu água, o povo bebeu água e ele continuou a viagem. Agora, não entrou na Terra Prometida, não entrou. Por quê? Porque ele tinha um título, como já foi falado, eu sou, enviou minha voz, e Arão te será por profeta. Quem tem profeta é Deus. Profeta, profecia, aquele que fala por antecipação o que vai se cumprir. Então ele tem que falar, é Deus que fala na boca do profeta, porque só Deus fala e cumpre. Tá, ótimo. Então ele tinha um título que ninguém nunca viu fotografia do Moisés, como ninguém nunca viu fotografia de Deus, ou a semelhança de Moisés agora com Deus. Ninguém nunca viu a fotografia de Moisés, ninguém nunca viu a fotografia de Deus. Ninguém nunca viu a imagem de a face de Deus e nem verá, porque o homem não suporta ver a face de Deus. Então, quando Moisés chegou, que entregou e passou para Josué, e Deus falou para ele, Moisés, você fica aqui, você não vai daqui mais. Os anjos esconderam o corpo de Moisés. Para quê? Nós já vimos igreja de Jesus Cristo, igreja de São José, de Santa Maria, de São Pedro, de Santo Tudo. Nós já vimos igreja de Santo Tudo. Ninguém nunca viu a igreja de São Moisés. Por quê? Porque o corpo de Moisés foi escondido, para que, como está escrito, não farás para ti imagem de escultura. Só ao teu Deus adorarás e só a ele servirás. Eu estou alicerçando essa fala. Então, Moisés teve um título que ele não poderia virar idolatria. Ninguém conhece a face de Moisés, a não ser quem Deus mostra. Então, Moisés não entrou na Terra Prometida pelo título que ele recebeu. E não porque ele irou a coisa semelhante. Por isso não tem igreja de São Moisés, por isso não tem imagem de São Moisés, por isso Moisés não virou santo. Moisés é Moisés. Curta, compartilha e nos ajuda a divulgar o canal. E graças a Deus esse canal vai virar livro. O que Deus dá a graça de falar nesse canal vai virar livros. Para quem quiser ler mais vezes, ler. Deus nos abençoe.